Resistir à tentação é fruto da graça de Deus. Resistir à tentação é fruto da graça de Deus. Se nós saímos aqui hoje compreendendo isso, está maravilhoso, perfeito. A graça de Deus é a força que me faz resistir à tentação. Resistir à tentação é fruto da graça de Deus. Quero ler um texto com vocês de Tiago, capítulo 1, versículo 12, que diz: Bem-aventurado o homem, feliz é aquele que suporta com perseverança a aprovação, porque depois de ter sido aprovado, receberá a coroa da vida, a qual o Senhor prometeu aos que o amam. Feliz é o homem que persevera, que suporta, que persevera na provação. A palavra provação ali é também usada como tentação. Feliz é o homem que persevera na tentação, porque em um momento oportuno ele receberá a coroa da vida. Eu e você precisamos compreender nesse texto que a tentação tem uma natureza. A tentação tem uma natureza. Eu e você temos uma natureza. A nossa natureza é o amor. Eu e você que nascemos de novo, igual essas pessoas que entregaram suas vidas a Jesus, elas nasceram de novo. E agora a natureza delas é a natureza de Deus. E Deus é amor. Da mesma forma, a tentação tem a sua natureza. A palavra tentação nesse texto significa tentação da fidelidade do homem. É a integridade que está em jogo, a virtude, a constância. É a sedução ao pecado, a tentação, seja ela originada pelos desejos ou pelas circunstâncias. É um estado mental pela qual somos seduzidos ao pecado ou a desviarmos da nossa fé. A tentação ela é um estado mental que impulsiona, que me conduz a desviar o meu foco da fé. E essa tentação é a mesma pela qual o diabo levou Jesus a desviar ele do propósito que Deus tinha para ele. Nós vemos isso lá na tentação no deserto, quando Jesus foi tentado no deserto. Jesus estava lá, foi enviado pelo Espírito ao deserto, e naquele momento Satanás chega para ele e fala assim: olha, se você é o Filho de Deus, pega essas pedras aqui e transforma em pães. E Jesus disse: nem só de pão viverá o homem, mas de toda palavra que sai da boca de Deus. Ele disse assim também: jogue-se daqui de cima. E está escrito que Deus dará ordem aos seus anjos para que nada aconteça a você. E Jesus responde ele na mesma verdade. E depois Satanás chega novamente e fala assim: olha, está vendo tudo isso aqui no mundo? Está vendo essas riquezas? Está vendo tudo isso? Jesus: estou vendo. Se você se prostrar diante de mim e me adorar, tudo isso eu te darei. Jesus foi tentado por Satanás. E essa tentação foi para que ele desviasse Jesus do foco. Jesus tinha um propósito ao vir nesse mundo. E Satanás lançou essas tentações para que Jesus pudesse se desviar do propósito, desviar do foco. Ou seja, a Bíblia, ela enfatiza que a tentação, ela é inevitável, mas ela não é invencível. Nesse mundo aqui, eu e você somos tentados, mas a tentação, ela não é invencível. E o modelo que nos ensina isso é a pessoa de Jesus. Nós vemos isso no livro de Hebreus, capítulo 4, versículo 15, que diz: porque não temos um sumo sacerdote que não possa se compadecer das nossas fraquezas. Pelo contrário, ele foi tentado em todas as coisas à nossa semelhança, mas sem pecado. Jesus, quando foi tentado no deserto, ele foi tentado. O apóstolo João fala assim: tudo que é no mundo, concupiscência da carne, concupiscência dos olhos e a soberba da vida. Tudo o que existe no mundo está resumido nessas três coisas. Jesus foi tentado em todas elas à nossa semelhança, mas
sem pecado. Eu e você estamos em Cristo Jesus. Por isso que o título da mensagem é Resistindo às Tentações e não Vencendo as Tentações. Jesus já venceu as tentações. E o meu e o seu papel é resistir às tentações. Eu e você também precisamos entender a fonte e o ciclo da tentação, que é o ponto 2 dessa mensagem. A tentação, ela tem 3 fontes. A primeira fonte é Satanás. Nós vemos isso em Mateus 4, versículo 1. A seguir, Jesus foi levado pelo Espírito ao deserto para ser tentado pelo diabo. A tentação, uma das fontes da tentação na minha vida e na sua vida, chama-se Satanás. Não é Deus quem traz uma tentação na minha vida e na sua vida. Primeira fonte é Satanás. Segunda fonte, Gálatas 5,17. Porque a carne luta contra o Espírito, e o Espírito luta contra a carne, porque são opostos entre si, para que vocês não façam o que vocês querem. A segunda fonte é a carne. Eu e você somos uma nova criação, temos o Espírito de Deus. O nosso Espírito quer viver a vontade de Deus, mas a carne não quer. E o texto está dizendo que o Espírito e a carne ficam se degladiando, brigando entre si, para que você não faça aquilo que você quer. Ou seja, a segunda fonte, então, é a carne humana. E nós temos aqui uma terceira fonte, 1 João 2,16. Porque tudo o que há no mundo, os desejos da carne, os desejos dos olhos e a soberba da vida, não procede do Pai, mas procede do mundo. Tudo o que há no mundo. Ou seja, o mundo é uma terceira fonte que causa tentação na minha vida e na sua vida. Só que Cristo Jesus, quando ele foi levado ao deserto para ser tentado pelo diabo, ele venceu todas as coisas. Ele foi tentado nessas 3 áreas. E ele venceu Satanás, ele venceu a carne e ele venceu o mundo. E eu e você que estamos em Cristo Jesus, nós usufruímos dessa vitória. Por isso que eu e você resistimos às tentações. É por isso que a graça de Deus é que nos capacita a resistir às tentações. Resistir à tentação é fruto da graça, não é um mérito humano, não é a nossa força. É a graça de Deus. E a tentação também tem um ciclo. Primeiro ciclo da tentação é o desejo. Bateu o olho e os olhos brilharam. Eva viu aquele fruto e os olhos brilharam. Segundo ciclo, a sedução. Eu bati o olho, meu olho brilhou, agora eu fui seduzido. Aquilo me atraiu. Eu fui até aquilo. O terceiro ciclo é o consentimento. Eu tomei do fruto e eu comi. E por último do ciclo é a morte. Eu tenho desejo, eu sou seduzido, eu tomo do fruto e por fim eu morro. Olha o que diz em Tiago 1, versículo 15. Então a cobiça, depois de haver concebido, dá à luz o pecado. E o pecado, uma vez consumado, gera a morte. Ou seja, não tem como eu e você cairmos em tentação e achar que essa tentação foi Deus quem deu, ou que isso vai resultar em uma coisa boa na minha vida. Não vai acontecer isso. Quando eu e você nos entregamos à tentação, o que vai ser gerado é a morte. Ah, mas eu não acredito muito bem nisso. Não, veja, não é bem assim não, pastor. Ela disse para mim que vai se separar, só está esperando o marido assinar os papéis. Vai gerar morte. Não, nada a ver. É só um videozinho, pastor. É uma vez só que eu vejo. Quando eu quiser eu paro. Vai gerar morte. Não, é que você não entende. Eu gosto de fumar uma maconha.
me traz uma paz, sabe, uma alegria. No fim, vai gerar morte. O texto está dizendo isso para mim e você. Eu tenho desejo, eu sou seduzido, eu tomo aquilo para mim e no fim eu sou morto. Olha o que diz em Romanos 8,13. Porque se vocês viverem segundo a carne, caminharão para a morte. Mas se caminharem segundo o Espírito, mortificarem os feitos do corpo, certamente viverão. Se eu caminhar segundo a carne, vai gerar morte. Se eu caminhar segundo o Espírito, vai gerar vida. Vocês me conhecem, eu não foco no pecado, eu não foco na desgraça. Por isso a mensagem de hoje não é sobre pecado, não é sobre essa desgraça. Essa é uma introdução para aquilo que nós vamos conversar a partir de agora, que é o que de fato realmente importa para mim e você. Como que eu e você podemos desenvolver a nossa salvação? Ponto 3 dessa mensagem. Desenvolvendo a nossa salvação. Lucas, como que eu posso resistir à tentação? Se considerando morto. Você precisa morrer. Não tem como eu resistir à tentação vivo. Eu preciso morrer. Eu preciso me considerar morto. Olha o que diz em Romanos 6. Sabendo isto, que a nossa velha natureza foi crucificada com ele, para que o corpo do pecado seja destruído e não sejamos mais escravos do pecado. Pois quem morreu está justificado do pecado. Ora, se já morremos com Cristo, cremos que também viveremos com ele. Sabemos que, havendo Cristo ressuscitado dentre os mortos, já não morre. A morte já não tem domínio sobre ele. Pois quanto a ter morrido, de uma vez para sempre, morreu para o pecado. Mas quanto a viver, vive para Deus. Assim também vocês considerem-se mortos para o pecado, mas vivos para Deus em Cristo Jesus. Portanto, não permitam que o pecado reine em seu corpo mortal, fazendo com que vocês obedeçam às suas paixões. Também não ofereçam os membros do corpo ao pecado como instrumentos de justiça, mas como pessoas que passaram da morte para a vida. Ofereçam a si mesmos a Deus e ofereçam os seus membros a Deus como instrumentos de justiça. Porque o pecado não terá domínio sobre vocês, pois vocês não estão debaixo da lei, e sim da graça. Que texto poderoso! E nós vemos isso em Romanos 12:1. Ofereçam o corpo de vocês como um sacrifício vivo. Este é o culto racional de vocês. Eu e você precisamos nos considerar mortos para o pecado. O pastor Pio tem um exemplo, né? Imagina, vamos fazer assim, né? Você tem que acordar amanhã, segunda-feira, terça, todos os dias da sua vida, colocar um caixão no quarto, né, e colocar lá o teu nome. Então eu vou fazer um caixão, eu vou pôr Lucas, eu vou pôr uma foto minha e Lucas. Eu vou acordar pela manhã todos os dias, vou escovar os meus dentes, antes de sair de casa, eu vou passar ali e vou ficar assim do lado do caixão. É isso aí, agora deixa eu trabalhar. Eu preciso me considerar morto. Eu não tenho vida, a vida não é minha. Eu estava morto. Deus, em sua infinita misericórdia, me resgatou e deu da vida dele a mim. Ou seja, agora não sou eu mais quem vivo, é Cristo que vive em mim. Ou seja, a vida não é minha, eu não faço o que eu quero. Pegou? Eu não faço o que eu quero, a vida não é minha. E eu me considero morto. Porque agora quem vive em mim é Cristo. E eu saio de casa com essa consciência. Eu estou morto para o pecado e vivo para Cristo. E é dessa forma que o pecado não tem mais domínio sobre a minha vida. Como que eu e você podemos fazer isso? Disciplinas espirituais. Não tem como, pessoal, não tem como eu me considerar morto, não tem como eu resistir à tentação, não tem como eu viver a vida do Espírito se eu não tiver disciplina espiritual.
O que são disciplinas espirituais? É a base da vida cristã. Eu preciso fazer meu devocional. Eu preciso ler a Bíblia. Eu preciso orar. Sabe, eu venho no culto não porque a igreja é um clube. Eu venho no culto porque eu estou indo celebrar a Deus, agradecer a Deus, honrar o nome de Deus. Quero expor o meu corpo aqui como um sacrifício vivo de gratidão a Deus. Eu e você precisamos de disciplinas espirituais. E Mateus 26:41 diz: vigiai e orai para que não entres em tentação. A resistência à tentação, ela só é possível quando eu e você confiamos plenamente na graça de Deus. Resistir não significa apenas evitar o pecado, mas também escolher a verdade. Não é que resistir à tentação não é eu ficar pensando, eu não posso fazer, eu não posso fazer, eu não posso pensar, eu não posso fazer, eu não posso pensar. Não, não. Resistir à tentação é pensar nas coisas do alto. Não é pensar naquilo que eu não posso, é pensar naquilo que eu sou, naquilo que eu tenho, naquilo que eu posso. É uma mudança de mente. E aqui eu quero tentar explicar de uma forma bem breve. Existem duas palavras na Bíblia que falam sobre salvação. Uma delas é sozo. Sozo é o ato de salvar. Refere-se a um ato de resgatar, de preservar. Ela enfatiza a ação de salvar. Um exemplo existe uma pessoa que está em um carro em chamas. E chega o corpo de bombeiros e resgata aquela pessoa. Esse resgate da pessoa que está dentro do carro em chamas é o sozo, é o ato de salvar. Eu salvei aquela pessoa do fogo. Isso é sozo. Mas também existe uma outra palavra, que é soteria. Soteria também é salvação. Olha o que diz em Lucas 19:10. Porque o Filho do Homem veio buscar e salvar o perdido, aquilo que estava perdido, sozo. Eu e você estávamos mortos, presos debaixo do jugo do pecado, e Cristo Jesus veio nos buscar, Ele nos resgatou, sozo. E existe a palavra soteria, que é o estado de segurança. O que seria o estado de segurança? O homem foi resgatado daquele carro em chamas, ele foi para o hospital, recebeu o tratamento, e ele precisa agora fazer fisioterapia para recuperar todos os movimentos. Esse processo da fisioterapia, para ele recuperar todos os movimentos, é a soteria. É o estado de segurança. Soteria é a condição de quem recebeu o sozo de Deus. Por exemplo, você está em um avião, e o avião está em uma turbulência. O piloto faz uma manobra e tira o avião daquela turbulência. Sozo. E agora você está indo ao alvo, prosseguindo para o seu trajeto final, em segurança. Soteria. Conseguimos pegar isso? Amém? Vamos tentar ver isso de uma outra forma. Olha o que diz em Tito, capítulo 3, versículo 5. Ele nos salvou, não por obras de justiça praticadas por nós, mas segundo a sua misericórdia. Ele nos salvou mediante o lavar regenerador e renovador do Espírito Santo. Ele nos salvou. Nos salvou está em qual tempo? Passado. Ele nos salvou. Olha o que diz em Efésios 2:5. E estando nós mortos em nossas transgressões, nos deu vida juntamente com Cristo. Pela graça vocês são salvos. São salvos qual o tempo verbal? Presente. Agora, olha o que diz em 1 Coríntios 1:18. Certamente a palavra da cruz é loucura para os que se perdem, mas para nós que estamos sendo salvos, é o poder de Deus. Estamos sendo salvos é qual o tempo? Futuro. Eu fui salvo, eu sou salvo e estamos sendo salvos. Olha que
Olha que precioso isso, pessoal. Ele nos salvou, nós somos salvos e estamos sendo salvos. Em Cristo Jesus, eu e você fomos salvos do pecado. Cristo Jesus nos resgatou do império das trevas e nos transportou para o reino do Filho da Luz. Agora eu e você somos salvos, salvos de viver uma vida sob o domínio do pecado. Agora eu e você somos salvos para viver uma vida de liberdade. E nós estamos sendo salvos. Estamos sendo salvos para sobre desenvolver a nossa salvação. Perceba, nós somos salvos pela graça mediante a fé. Eu fui salvo já, eu tenho o sozo de Deus. Ele já me salvou, já me resgatou. Eu sou salvo. E agora eu estou desenvolvendo a salvação que eu recebi. Eu e você temos um comando de Deus para que cresçamos na graça e no conhecimento de Cristo Jesus, para que alcancemos a estatura do varão perfeito. Esse crescer na graça e no conhecimento é desenvolver o sozo que eu recebi. Resistir à tentação não é ficar pensando em não fazer, em não fazer, em não fazer. Resistir à tentação, resistir ao pecado é desenvolver a salvação. Eu não resisto ao pecado pensando no pecado, falando do pecado. Eu resisto à tentação, eu resisto ao pecado, desenvolvendo aquilo que eu recebi de graça em Cristo Jesus. José, quando ele estava na casa do seu senhor Potifar, a mulher tentou agarrar ele, tentou seduzir ele. E o que aconteceu? Ela chegou por trás, tentou agarrar ele, ele viu aquela cena, a capa dele caiu, ele fugiu. Fugir é um exemplo de desenvolver a salvação. Se ele fica, certamente ele teria feito algo que ele iria se arrepender depois. Mas ele sabia, ele tinha consciência de que ele já era salvo, que existia a promessa de Deus sobre a vida dele. E quando veio a tentação, a pessoa chegou por trás, ele olhou aquilo e disse: não, isso não é para mim, eu vou fugir. Fugir é um exemplo de desenvolver a salvação. Resistir à tentação, então, é desenvolver a salvação. A salvação não é apenas algo que recebemos, mas a salvação é algo para eu e você vivermos. Nós já falamos isso aqui, sozo é o completo, tem um pacote de bênçãos no sozo. Sozo não é simplesmente aceitar a Jesus. Eu aceitei a Jesus, mas no sozo eu tenho paz, eu tenho alegria, eu tenho abundância financeira, eu tenho uma vida plena, eu tenho saúde perfeita, eu tenho tudo isso em sozo. E a soteria, esse processo de desenvolver a salvação é conhecer o que tem no sozo e experimentar isso na minha vida, no meu dia a dia. Deus nos chamou para vivermos vidas de filhos maduros. Não apenas nos resgatou do domínio das trevas, mas Ele nos convidou a desenvolver essa salvação. Em Romanos 8,37 diz: em todas estas coisas, porém, somos mais que vencedores por meio daquele que nos amou. Eu e você somos mais do que vencedores, porque Jesus foi levado ao deserto, Ele foi tentado à nossa semelhança, venceu tudo, sem pecado. Eu e você cremos na obra dEle, recebemos Ele na nossa vida, temos uma vida nova, a vitória dEle agora é a nossa vitória, e por isso eu e você somos mais do que vencedores. E agora, o que eu faço com isso? Eu desenvolvo, eu cresço, eu quero aprender mais, eu quero conversar mais, eu quero saber mais sobre isso. E eu vou crescendo na graça e no conhecimento de Cristo Jesus. Quero convidar você a se colocar em pé. E eu quero encerrar dizendo: a resistência às tentações não dependem da nossa força, mas dependem da nossa comunhão com Deus. É Deus que nos capacita a vencer as tentações. Não se trata de focar no pecado, mas em viver a vontade de Deus, em conhecer aquilo que Cristo Jesus fez por mim e você. Jesus venceu todas as tentações. Tudo aquilo que poderia nos atrair, Cristo Jesus já venceu. E Ele nos deu o direito de usufruir dessa vitória.
Quando andamos no Espírito e nos revestimos da palavra de Deus, nós podemos resistir às tentações, nós podemos desenvolver a nossa salvação. Não somos chamados para evitar o erro. Deus não chamou você para evitar o erro, mas para escolher a verdade, para escolher desenvolver a salvação, para construir uma vida alinhada com a vontade dEle, que é boa, agradável e perfeita. Resistir à tentação é fruto da graça de Deus. Continuem abençoados.